Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite que a gente está recebendo o nosso amigo, né? O nosso amigo Michael, o nosso amigo virtual, porque a gente não conhece ao vivo ainda, que ele está lá no México. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, né? Mas já virou nosso amigo aqui, um grande parceiro, né? Um prazer enorme receber o Michael aqui. Michael, que é nosso aluno do treinamento, tanto do treinamento The Winner, né, que é o treinamento da parte técnica, né, tanto quanto da parte do management, né, que é parte gerencial, parte de gestão. Ele é nosso aluno nos dois treinamentos que a gente tem hoje e é um grande prazer receber ele por aqui, que tem uma experiência fantástica, já morou no Japão, já morou na Tailândia, está morando no México agora, sempre pela Metal One, né? Metal One é uma empresa de aço, né? De aço, facilitadora de aço, né? E tem que é do grupo Mitsubishi, a empresa global fantástica. Não sei nem se eu podia estar falando isso, o Michael, a gente não combinou nada disso, mas já estou falando, já falei. Se vocês entrarem no LinkedIn dele, vai ver, então não tem problema nenhum. Informação aberta. E que está junto com a gente aqui, tem uma experiência fantástica, vai dividir com a gente as experiências que ele está passando de transformação, de mudança, né? Hoje a gente vai falar aí das atitudes que a gente deve ter para poder transformar o nosso futuro, que é extremamente importante, é algo que muita gente busca, né? Para a gente, na vida, né? No nosso dia a dia, muita gente busca isso e tem muita dificuldade em realizar. Então a gente vai estar aqui hoje falando, batendo esse papo muito legal aí, que vai ser hoje muito mais a parte emocional, a parte, né, menos técnica, mais a parte emocional, mas o Michael vai ajudar a gente demais, vai estar junto com a gente aqui. Então, Michael, por gentileza, já se apresenta para o pessoal aí, suas considerações iniciais. Vai lá. Boa noite a todos. Meu nome é Michael Carimata. Tenho esse olho puxado, mas eu sou brasileiro, tá? Brasileiro de carteirinha. Trabalho hoje aqui no México. Já faz alguns anos, já estou um pouquinho afastado do Brasil, né? Mas, assim, carregando um pouco de conhecimento, né? Não só no Brasil, que eu tive experiência, e mesmo fora. Ou seja, está sendo ótimo para mim uma experiência de vivência no exterior. Então, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho das minhas atividades, vida pessoal, né? E o que daqui para frente vai acontecer, ou o que eu estou fazendo para que aconteça, né? É isso aí. Esse que é a grande diferença. O que está fazendo para mudar para frente. É isso que a gente consegue atuar, é assim que tem que ser. Muito bem. Gratidão, Michael. Yoshida, por gentileza, considerações iniciais. Vai lá. Bom, primeiramente, gratidão a todos que estão presentes, gratidão ao Michael, que nós não conhecíamos há até pouco tempo, e uma grande felicidade conhecê-lo. E eu sou Yoshida, né? 30 anos já vivendo Lean, e nessa trilha, né? Já, né, descobri que lá por 93, quando estive em treinamento no Japão, o Michael esteve por ali. Então, nossa vida foi passando perto, né? Depois, em 99, 2000, mudei de área, eu era da parte de engenharia na Toyota, mudei para a área comercial. E nesse processo, por que eu mudei para a área comercial? Porque íamos nacionalizar aço e ferramental no Brasil. E fui para o Japão. Do Japão eu fui aprovar os fornecedores do Brasil. E o Michael estava do lado dos fornecedores, né? Do sistema Usiminas, Unigal. E a gente também não passou perto, nos conhecemos lá, mas finalmente tivemos essa oportunidade, felicidade, né? E nesse processo vivemos muita coisa, parte técnica, parte desenvolvimento de Kaizen de 400% de produtividade, né? E também, né, num dado momento, comecei a me preocupar em desenvolver pessoas. E isso combinou com estarmos hoje aqui. Gratidão a todos, por enquanto, né? Gratidão, gratidão, Yoshida, gratidão, Michael. Muito bem, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e inteligência emocional.
Mas que história é essa aí? Que bagunça é essa aí de juntar exatas com humanas, parte técnica com parte emocional? Por que vocês inventaram essa história? Então, respondendo isso, porque a gente percebeu, né, na nossa experiência aí, na implementação das ferramentas do Lean, a gente percebeu, isso fica muito claro, né, que normalmente quando se tem problemas na implementação, é justamente porque as pessoas são ignoradas. As sensações, as emoções das pessoas são deixadas de lado. Simplesmente pega-se a ferramenta fria, sem preparo algum, coloca para todo mundo e vire-se, e implementa aí porque eu sei que dá certo. Aí a gente tem vários problemas e esses problemas são sequentes, né? Vem em cascata, Recorrentes. é muito comum Recorrente, a né? gente perceber, né? É muito comum a gente perceber que as pessoas esperam receber alguma coisa mais pronta, mais arredondada. As pessoas têm anseios, almejam chegar, galgar outros patamares dentro da empresa. Tem aquele ciúme, as pessoas que querem aparecer mais, querem aparecer menos. Tem esse tempero todo na história, e aí fica complicado a gente fazer a implementação e simplesmente ignorar os anseios que as pessoas têm. Então, na hora que a gente agrega isso tudo num pacote único, isso que era jogar contra, né? Porque além de não jogar a favor, as pessoas jogam contra, porque na hora que se sente excluído, a pessoa, além de não fazer a tarefa dela, ela torce e faz de tudo para que dê errado, porque se ela está excluída, ela quer mais é que dê errado para falar, olha, se eu tivesse incluído nesse meio, daria tudo certo. E isso é absolutamente humano. Então, na hora que a gente agrega todo mundo, coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, entendendo as emoções de todos e adequando, né, ajustando isso tudo para encaixar todo mundo, aí sim a gente cria uma força gigantesca e a implementação se torna muito tranquila, muito mais fácil. E por isso que a gente está nessa missão de construir o Lean emocional. Tá certo? Então eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente fazer a nossa introdução. Então hoje, né, o controle seu futuro. Todo mundo controla, falando, não, na verdade não. Na verdade a gente toma ações hoje que alteram o nosso futuro, né? Então atitudes e ações para vencer na vida, com o Maicon Karimata, né, que é gerente de vendas lá na gerente de vendas no papel, né? Mas oficialmente já está aí diretor de planta, já está galgando novos patamares e isso ele também vai explicar para a gente. Então, aqui, hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida tinha, com a Aquila Transformação Humana, a empresa de autoconhecimento, né, que faz transformações assim como essa que eu fiz em mim, e ajudei, essa que acabou sendo uma mudança física também, né? Começa na cabeça e a partir da mudança da cabeça, o físico vai junto. E mudanças que a gente também ajudou uma série de pessoas a fazer, assim como o Yoshida, que era uma pessoa extremamente tímida, tinha vergonha de fazer vídeo, né? Tinha vergonha de falar em público, achava que ia ser criticado, que ia acontecer alguma coisa muito grave, e hoje está aqui aí, que né, não para de falar, fica atropelando todo mundo, entra na hora que não é, né? Fala Vai aí. ficar quietinho até para não falar muito. Bom, pessoal. Bom, assim como o Borgomoni perdeu os quilos em peso, eu perdi toneladas de correntes de crenças limitantes e problemas emocionais que me atrapalhavam bastante a vida, né? Então, a parte da Aquila ter entrado nesse processo e formarmos a Winners Alliance nasceu da situação que eu estava com as minhas correntes pesando demais e, graças a Deus, estou livre delas aí. É isso aí, maravilha. Vamos juntos? Então, aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux. As duas últimas, né, a Largo Resources, que é uma empresa de mineração focada em mineração de metais para bateria, tanto automotivo quanto de celulares, né, uma empresa canadense, está lá no norte do país. E a Itaú, que tem um segmento de melhoria contínua, né, de Kaizen, que a gente fez um treinamento junto com eles, foi muito bacana, com grandes resultados, muito legal. Então, indo no nosso tema de hoje, temos lá
mais de 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a atual profissão hoje em dia. Isso aí, a Cato fez até uma pesquisa, deu 92%, né? Então, mais de 90% dos brasileiros estão insatisfeitos. Ou realmente não gostam, odeiam, em torno de 40%, né? Odeiam o trabalho, não gostam do trabalho que fazem, e 50% gostariam muito de trocar de trabalho. Isso é uma preocupação alarmante. E aí, em paralelo a isso, a gente vê que o Brasil, né? O Brasil é o país que mais consome ansiolíticos no mundo. Olha que beleza esse gráfico aí da direita. Mais de 96 milhões e 622 mil unidades vendidas no ano passado de ansiolítico ou antidepressivo. Olha que beleza, né? Então, esses dados, eles são absolutamente paralelos e coexistentes, né? Absolutamente paralelos e coexistentes. Por quê? Porque no nosso entendimento, né, a gente precisa buscar o autoconhecimento. E a doença vai acontecer aonde a gente não é autêntico. A gente falta autenticidade, a gente finge que está tudo bem e vai lá engolir sapo e vai lá ficar fazendo aquilo que você odeia, aí que aparece doença mesmo. E aí tem que tomar Rivotril até não poder mais, como foi aí mais de 96 milhões, né, de doses, né? Então fica isso é muito latente, isso é muito e é um dado extremamente preocupante que a gente tem. Então, autoconhecimento é fundamental. Fazer aquilo que você ama e ser bem-sucedido é extremamente possível. Acredite nisso. Aquela historinha que te contaram, que você não pode fazer o que você gosta, porque o dinheiro não vai vir, porque você vai ficar pobre, porque aquilo que você gosta não dá dinheiro. Vou te falar uma realidade, isso é tudo mentira, porque aquilo que você se dedica de verdade, de coração, de corpo e alma, sim, é possível ter sucesso, é possível viver daquilo que você realmente ama. Então, o que você tem que fazer para mudar essa situação, né? Conhecer e viver conectado com o seu propósito. Isso que é a grande diferença, conectado com o seu propósito de vida. Então, livre-se, né? Se livre das crenças limitantes, aquilo que faz você acreditar que não pode, aquilo que faz você acreditar que não vai dar, aquilo que faz você acreditar que fazer o que você ama não pode render o teu sustento da sua vida. Livre-se dessas crenças limitantes, porque o futuro a gente só muda com a ação que a gente faz hoje. Esse que é o grande diferencial, e isso que você tem que deixar muito claro dentro de você, lá no âmago, lá de verdade, né? E a partir daí, plano de ação com o seu autodesenvolvimento. Tenha as suas metas, saiba onde você quer chegar, crie os pontos de verificação, aquilo que você vai parar e falar, olha, tal determinada data eu vou verificar se eu estou no caminho certo, se eu estou em direção ao meu objetivo, ou se eu desviei alguma coisa, e nesse desvio eu coloco de novo trem no trilho, e a cada vez que a gente faz isso, sempre, né, sempre girando o PDCA, Plan, Do, Check, Action, para a gente ter assertividade. Ai, André, mas eu vou fazer isso na minha vida pessoal? Sim, sim, você faz isso na sua vida profissional para os outros, faça na sua vida pessoal para você. Entenda que isso é importante, isso é fundamental, isso é a sua vida. Não é para ficar brincando com ela. Seja profissional na sua vida. Isso que é o importante. E aí sim, com esse conjunto de atitudes e ações, você transforma o futuro e a sua visão do que é realmente importante para vencer na vida. Aí sim você vai mudar, você vai transformar o seu futuro. E isso que importa de verdade. E aí eu pergunto para vocês, se isso tudo que a gente apresentou aqui faz sentido para vocês, quais são as expectativas para essas lives, coloca tudo aqui no chat para mim, que eu vou estar junto com vocês aqui, trazendo essas perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem, a gente vai trazendo aqui para o Maicon e para o Yoshida, para a gente poder debater. E eu já vou lembrando que no próximo sábado, né, essa semana inteira, a gente vai ter de lives, né, sempre às 20h59, no mesmo horário, no mesmo link, e esse é o aquecimento para o nosso workshop, que vai ser no sábado,
das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai estar fazendo esse workshop que é totalmente gratuito. Você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito no nosso workshop. Por isso eu acabei de colocar para todos vocês aqui o link de inscrição. Nome, e-mail, telefone, está inscrito, é rapidinho, muito fácil. Sei que a grande maioria aqui já está inscrita, mas quem ainda não está, clica lá, faz a inscrição, encaminha para os amigos, fala bem, lá lembrou daquela pessoa, pô, seria muito legal, tal pessoa está escutando isso que o André está falando. Manda o link para ele, que ele vai estar junto com a gente no workshop do dia 18, no próximo sábado, tá certo? Então, a gente vai estar das 9 da manhã às 18 fazendo esse workshop, que vão ser 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem um gostinho aí, uma amostra de como é que funciona o nosso treinamento completo, tá certo? Então, a partir de agora, Yoshida, tá contigo, eu passo o bastão para você e eu vou ficar aqui no chat com o pessoal, já lendo as perguntas, interagindo com o pessoal por aqui, e quando tiver uma pergunta bacana, eu trago para vocês. Valeu? Vamos lá. Bom, gratidão, Borgomoni, gratidão, Karimata-san, por estar aqui prestigiando, apoiando o nosso trabalho. Gratidão a todos que estão presentes aqui. Bom, tem 4 valores que nós prezamos no nosso processo, né, de promover transformação nas pessoas. Então, primeiro é o Shin, né, de coração, Gi de técnica e Tai de corpo. Então, eu quero vencer a luta, me esforço, né, para ter autoconhecimento, inteligência emocional, mindset forte, procuro as técnicas certas para ganhar a luta, né, para fazer todo esse trabalho que nós temos que fazer no dia a dia, e ainda me organizo, treino bastante e me organizo, né, para seguir nessa batalha diária, né, me organizo no sentido de criar recursos e etc., e condições para o trabalho acontecer. Outro valor é as crises sempre virão, nós temos que trabalhar para nos fortalecer nesse caminho. Terceiro, para ficar forte e não só individualmente, coletivamente, né? A gente tem que criar laços de união para você não ficar uma andorinha só tentando fazer as coisas e criar um batalhão de pessoas que estão preocupadas em resolver problemas e se desenvolver, e isso, né, cada pessoa se desenvolvendo e isso se tornando trabalho em grupo, gera grande resultado, né? E outro valor é o Kikikan. As crises sempre vão vir, né? Então eu tenho que estar forte antes, perdão, já falei, né? E o Ikigai. O Ikigai, perdão pela confusão, né, pessoal? E o Ikigai eu preciso, né, como o Borgomoni falou na introdução, eu preciso viver, preciso ter dignidade, né, através do meu trabalho. Mas para ter dignidade no meu trabalho, muito bom se eu usar, né, das habilidades que eu tenho. Né? Se eu fizer o que eu gosto, né, e ainda fizer o que é bom para o mundo, com certeza, né, eu vou estar me desenvolvendo muito, crescendo muito nesse processo. E eu digo que nesse processo de você, né, a palavra Ikigai remete a ter propósito, né? Então consegue, né, lutar mais, conseguir prosperar mais, se desenvolver mais. E eu digo que isso ajuda a gente a alcançar a plenitude de vida. Eu, particularmente, né, se tivesse conhecido a inteligência emocional, assim como o Borgomoni fez nos últimos 4 anos, lá no começo da carreira, eu não teria patinado tanto na minha carreira. Foram 5 anos de treinamento no Japão, assim mesmo, né, eu progredi menos do que poderia. Hoje eu tenho certeza disso, porque tinha época que eu ficava lá, ó dia, ó dor, o que eu vim fazer aqui? Não tinha propósito e era um sofrimento ir trabalhar, né? E no dia que você faz alguma coisa que é útil, né, e usando as suas habilidades e fazendo o que você gosta, de repente o que era um sofrimento passou a ser a maior alegria do mundo. Ou seja, a gente, dependendo de como está a nossa cabeça, a gente se atrasa muito ou acaba criando o que o Borgomoni também falou na introdução das crenças limitantes. Eu acho que hoje, né, vamos contar com o Michael para falar dos processos que nós vivemos, né? Nós somos, eu, o Borgomoni e o Michael somos todos engenheiros, e nesse processo de ser engenheiro técnico demais, a gente não trabalhou tanto o lado humano e, com certeza,
eu vou usar a expressão patinou, né? E deixou de se desenvolver mais do que poderia, né? Então, acho que é interessante contar esse processo, né, Michael? Sim, obrigado pela palavra aí. Bom, primeira coisa, como você tinha comentado, eu sou formado em engenharia mecatrônica, mas a minha função hoje, e meus trabalhos, as funções e responsabilidades, sim, tem a ver com operação, tem a ver com vendas, mas também com pessoas, né? Então, já vinha buscando, já faz acho que uns 5 meses mais ou menos, cinco meses mais ou menos, o que está acontecendo, né? O que eu posso fazer para melhorar a operação em si? Bem na cara, vendas, baixar o custo, aprender técnicas de baixar custo, gerenciar pessoas, né? É isso que eu fui buscando, né? Mas eu descobri que não é só isso. Hoje eu entendo também a importância, né, do relacionamento, do ser humano, e além de tudo, você mesmo, a si próprio, né, a si próprios pensando num sentido positivo. Né? Você comentou, ó vida, Ó vida, ó ó, dor. gente, eu acordo 5 horas da manhã, né? Minha vida aqui também não é tão fácil. Não que todos também não sejam fáceis, né? Só que eu chego em casa às 8 horas da noite, ou seja, se contar quantas horas do dia eu fico fora, quantas horas do dia eu estou em casa, e quantas horas do dia eu consigo conversar com minha esposa e minhas filhas, dá para contar no dedo, né? Então, depende de cada um, o que cada um quer, ou mesmo quer promover para si só, a sua felicidade, né? Muita gente procura, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor, mas será que é só isso, né? O status é mais importante do que o equilíbrio Claro. da nossa vida, né, Michael? Tem muita gente que vem buscando ser diretor porque eu quero ganhar um valor X, né? Gente, eu acho que não é só aí. Tem muitos outros fatores que às vezes a gente esquece, né? Eu imagino que todos aqui que estão participando, a grande maioria só pensa assim, crescer, 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 trabalhar, 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 trabalhar. Mas eu imagino, né, daqui a alguns anos, né, nós estaremos aposentando, o que deixamos para trás, né? E a família, como ficou? Os nossos filhos? E aí? Né? Então, são alguns fatores que me fizeram mudar bastante. O curso em si, né, que eu estou fazendo com vocês de management e mesmo Winner, a parte de operação, isso tudo, 99% me fez repensar em muita coisa em fator humano e a si próprio, né? Então, da última live que nós fizemos, né, eu coloquei 3 temas, né? Eu acho que vem as nossas crenças limitantes, né? Eu nunca falava muito de família. Gente, 99% das conversas é sobre família, né? Como é que é a nossa relação? Como é que é o meu dia a dia? O que eu converso com as minhas filhas, né? Quando que eu converso? Quando tenho tempo de falar com elas, né? A minha mais velha está nos Estados Unidos hoje, né? Eu converso com ela todos os dias, seja por WhatsApp, seja por FaceTime, seja por mensagem ou e-mail, ou seja para pedir mais dinheiro, não sei. É uma conversa do dia a dia, um pouquinho que Ou seja. seja, no meio da live, né? Que ela tá aí, né? E aí, ela está no meio da live hoje, né? Estava falando com ela hoje que ia participar da live, ela falou, não, deixa eu participar. Então, ela também está estudando, está trabalhando lá, está tendo a vida dela lá, mas ela se disponibilizou hoje a participar junto comigo. Que Isso felicidade. faz com que eu também fale a verdade, né? Também não posso inventar ou mesmo fazer alguma coisa, senão ela vai puxar minha orelha aí. Legal, legal. Mas esse processo que a gente vive, né, Marco, eu perdi particularmente muitos aniversários, primeiro, segundo, terceiro ano dos meus filhos, né? E o tempo não volta atrás, né? Mas quando a gente consegue trabalhar, né, nossos sentimentos, a parte emocional, consegue entender bem a técnica, consegue entender como organizar o trabalho, nesse processo de se tornar mais eficiente, com certeza vai sobrar mais tempo, né, para a gente ter equilíbrio de vida, poder cuidar da família e etc. Mas eu acho que o ponto que eu falei lá do Ikigai, né, Maico, quando eu não tinha propósito claro, era muito fácil ficar com a vida, eu vou usar zumbi, né, divagando, né, e só que você lá no começo tinha um sonho, né?
Então, quando você não tem um propósito claro, só tem sonho, tipo, vou ser diretor, vou ser gerente para ganhar dinheiro, né? Começa a ficar sem graça a vida, começa a não ter sentido a vida, você não aproveita, né, a vida plena, né, que é cuidar da família, cuidar do trabalho também, né, ter esse equilíbrio, e vai se perdendo no caminho, né? Então, não se autoconhecer, para mim, foi péssimo, porque atrapalhou bastante nesse lado da emoção. Também eu não conhecia a parte de organização e planejamento no começo. Então, você vai tudo chutando, tentando, né? E tentativa e erro, tem hora que a gente acerta, tem hora que erra, tem hora que a gente erra muito sem saber, e às vezes passam-se anos, né? Errando, né? Teimando com algumas coisas. E o objetivo hoje do nosso treinamento é ajudar a enxergar esses pontos do que deveria ser, e sabendo o que deveria ser é mais fácil não ficar perdido tentando e apostando em várias, tipo, tento isso, tento aquilo e o tempo vai passando, né? E o tempo Sim, passa, eu acho que nossa vida né? é o tempo, né? O tempo é o mais importante de tudo, né? Isso. Explicando, por exemplo, né? Eu comecei em 2008, a primeira expatriação foi para o Japão, né? Depois eu tive uma segunda, indo para a Tailândia, isso em 2010, mais ou menos. Depois, em 2011, eu volto para o Brasil para trabalhar numa empresa do grupo, né, da Metal One, que é a Soluções Usiminas. Eu acho que muitos devem conhecer a Usiminas, que é uma siderúrgica brasileira. De aí, depois eu fui para uma empresa de construção naval, que é a Ecovix, que é do grupo Mitsubishi também. E aí, depois eu fui transferido de novo para o Japão. Só que nesse interim, antes, fiz parte de um processo de construir uma fábrica, Greenfield, do zero. Ou seja, todas essas vivências, né, até esse momento aqui no México, me ensinaram muitas coisas de operação, muitas coisas do dia a dia, cálculo de matemática, vendas, né, lucro, né? Mas em nenhum momento, me deu a abertura de entender, né, a gestão de pessoas. Só operação, operação, operação. E a mim mesmo, né? Porque eu estava correndo atrás do prejuízo. Eu comecei a trabalhar exatamente com 28 anos, estava tarde já. E minha esposa falando, né? Ó, minha filha já está com 3 anos. E aí, o que a gente vai fazer? Foi aí que comecei a correr atrás. Só que assim, corri tanto atrás das coisas, chutando, tentativa e erro, que estou hoje aqui, mas sabe, sem conteúdo, né? Então, pô, sou cara de vendas, sou representante de vendas aqui no México. Ótimo. E aí, qual que é o meu próximo passo? Eu vou continuar só vendendo? Foi em janeiro, mais ou menos, o meu presidente deu um tapinha nas minhas costas e falou, ó, a partir de agora eu conto com você, viu? Não falou mais nada. Para operação É, também, isso, ele não falou para quê, Marco? então, nesse tapinha nas costas ele não falou nada, né? Já no dia seguinte começou a mandar vários e-mails, né? Falando industrial, produtividade, accounting, que é contabilidade, segurança do trabalho, risk management, quer dizer, o cara passou um monte de coisa. Uma semana Não, depois ele veio aqui de novo e falou, ó, Maicon, você vai me ajudar a cuidar da fábrica. Aí eu falei, sério? você já está atolado de coisa, tem mais coisa ainda, né, Não, Marco? já fui correndo com um monte de coisa, né? Tive que alocar meus tempos de trabalho, forma de pensar. Juro mesmo, teve dias que eu dormia pensando já no que ia fazer no dia seguinte, né? Para não perder o tempo. Nossa, Então, agonizante, né, Michael? sim. Voltando a falar de propósito, eu particularmente, né, na introdução o Borgomoni falou das dificuldades, né, porque a gente se encontrou depois de 12 anos, né, nós, né? E eu estava carregando um monte de crença limitante e também estava, assim, fraquejando, né, ou esquecendo até, né, de tanta dificuldade que eu estava carregando, tanta corrente que eu estava carregando, eu estava esquecendo do compromisso com o propósito, né? Lá nos anos 2000, eu comecei a me preocupar com o que as pessoas deveriam saber
para não sofrerem baques durante a vida, né? Baques pessoais e também de carreira. Então, o que as pessoas têm que saber? Eu comecei a me questionar com isso, e foi um processo longo, né, de entender, daí cansou no meio do caminho. Quando você já está cansado, o Borgomoni lá numa das sessões lá falou: Yoshida, você tem um sonho tão bonito, tem tanta coisa legal que você quer fazer, né? Como é que está o seu compromisso com isso? Na hora que pegou na veia, entendi, né? Quando a gente volta a lembrar do sonho, do compromisso, né, do que você gosta de fazer, inclusive por que eu comecei a pensar em desenvolver pessoas? Porque eu participei de uma reunião que o pessoal decidiu, né, de uma planta de 600 pessoas, que iam ser cortadas 350 pessoas. Porque não servem para o futuro dessa empresa, né, daqui para frente. Aí eu comecei a me questionar, o que elas deveriam ter, o que deveria ter acontecido com elas para não acontecer isso. Então, daí que surgiu a vontade de desenvolver pessoas, daí que existe hoje os treinamentos, né? Graças a Deus o Borgomoni me resgatou, porque eu já estava jogando a toalha, né, pensando em trabalhar em algum outro lugar, né, porque desenvolver pessoas não é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque tá todo mundo, eu vou usar a expressão, hipnotizado, buscando só as conquistas materiais, conquista tal, sobreviver no emprego, né? Então, fazer um trabalho firme, de resultado expressivo, para ser duradouro, né? Hoje em dia tem muito pouca gente se preocupando com isso. E isso faz diferença entre a gente se desenvolver e até desenvolver a empresa e desenvolver o país, né? Então, e você está vivendo uma situação hoje, né, Michael, que crise forte, porque teve terremoto, enchente e erupção, tudo em tão pouco tempo, né, Michael? Essa semana foi, eu diria que a palavra punk, porque desde segunda-feira, né? Imagina, desde janeiro já me colocaram para cuidar de indústria, cuidar de operação, além das vendas, né? Eu já acordava às 5 horas da manhã, só que o tempo que eu trabalho não mudou nada, a quantidade que aumentou, né? Então, as decisões aqui também tem que ser rápido. Até um mês atrás veio alguns documentos para solicitação de autorização de compra até de papel higiênico. Eu falei, fala sério. Cara, eu cuido de vendas nacionais, eu tenho que ver isso também. Aí eu comecei a entender. Claro, a pessoa que está trabalhando nessa área, ela pede, né, um documento formato direitinho, né, e solicita para as áreas ou para as pessoas responsáveis, né? Então, hoje eu entendo também a responsabilidade de cuidar de uma fábrica. Hoje são 80 funcionários, além disso, são 44 pessoas por família. Eu estou ajudando, né, um número expressivo de pessoas hoje na fábrica. E durante essa semana, o que aconteceu, né? Terça-feira de manhã. Semana anterior, né, Marco? Na semana anterior. Isso. Deu enchente. Choveu pra caramba na cidade do México, onde eu moro, e a fábrica que fica aqui em Hidalgo, eu estou hoje aqui na fábrica, o leito do rio, ele flui no sentido da cidade do México até Hidalgo, onde eu estou, em Tula. Cara, chegou a 2,3 metros acima do nível do rio. Do leito. Surgiu alarmes na cidade, as pessoas tiveram que sair. E quando eu cheguei aqui na fábrica, nossa, um alvoroço, né? O carro já não conseguia chegar aqui direito, levei 3 horas para chegar. O que aconteceu? 13 funcionários nossos moram nesse leito do rio. Tiveram que sair às pressas. Não sabiam para onde ir, vieram aqui para a fábrica. Falaram, o que a gente faz agora? Então, tomada de decisões, né? E também essa situação da enchente pegou pesado, né? Mexeu muito com o meu emocional também. E nesse mesmo dia, tá? Deixa eu só continuar um monte de coisa que aconteceu. Nesse mesmo dia, à noite, teve terremoto aqui. 7.0. Fala sério, né? Imagina só uma coisa acontecendo, aconteceu o terremoto aí. No dia seguinte, até minha esposa passou um WhatsApp e falou, tem uma montanha aqui perto de casa,
deslizou as pedras, morreu um monte de gente. Nossa. Falei, caramba, 3 coisas, né? É demais. Aí, no dia seguinte, tem um furacão chamado, acho que era Olaf, tem um furacão que passou no norte do México também, e inundou tudo ali no norte do México. E agora é uma época de chuvas, né? Então está inundando tanto o México como os Estados Unidos. Sexta-feira, o que aconteceu? Tem um vulcão, aqui tem bastante vulcão no México, né? Popocatépetl, que fica em Puebla, entrou em erupção. Falei, gente, o que falta mais no México? O que eu estou fazendo aqui, cara? Ajudando o pessoal a passar a crise com serenidade, né? Bom, durante a semana, voltando ao assunto da enchente, né? Foi uma semana realmente pesada, né? Porque alguns funcionários, assim, a gente não conseguiu entrar em contato. Nossa. Né? E até a data de hoje eu não tinha contato. Felizmente, hoje, finalmente conseguimos entrar em contato com os funcionários, eles estão bem. A cidade em si não tem acesso à internet, o exército está lá, mesmo com o exército tem lugares que eles não podem acessar, quer dizer, foi bem pesado. Né? Mas, assim, tomada de decisões, o que foi? As pessoas que estavam sem casa, a gente conseguiu um hotelzinho. Aqui do lado, eles estão no hotel. Né? Então, foram atividades assim muito pesadas durante a semana. A gente tomou a decisão de comprar mantimento, cobertor, água. Entramos em contato com as empresas parceiras. A Toyota também está ajudando. Uhum. Né? Então, foi uma coisa assim tão intensa, tão interessante. E eu vi a primeira vez, eu nunca tinha visto isso, todos da fábrica, mas todos mesmo, ajudando, falando, olha, não precisa pagar meu salário, o sábado o menino está aí, vamos ajudar. Né? Foi aí que eu percebi também, né? Foi uma lição de vida para mim, né? A gente tem que fazer o bem, né? Sem pedir as coisas em troca. Cara, eu comecei a entregar água para as criancinhas de 3, 4 anos. Até a menina do RH comprou chocolate, né? Eu falei, meu, para que comprar chocolate? Compra arroz, feijão, né? Mas quando a gente começou a entregar o chocolate para as criancinhas, cara, elas pulando de alegria, né? Então, um pouco de alegria que a gente passa nossa, é fenomenal isso aí. Não tem preço, né, Michael? Mas, e a gente falou muito no curso sobre Ikigai, né? Felicidade plena. Cara, eu coloquei 3 coisas no papelzinho aqui para mim: família, amigos, né? Cuidar de mim mesmo. Mas eu vou escrever mais uma: fazer o bem, cara. Olha, o bem que fez essa semana. Eu acordei sábado tão bem, psicologicamente, fisicamente cansado, mas psicologicamente muito bem, muito bem. Então foi uma semana muito eu chamo isso de salário emocional, Michael, porque muito bem pago, viu? Isso, porque exatamente. Eu acho que essa percepção, né, quando nós estamos buscando só bens materiais, progresso na carreira, sem se preocupar, né, com o emocional de quem está à nossa volta, é o grande calcanhar de Aquiles, né, das pessoas que tentam fazer um monte de atividade e acaba não dando certo. Aí chega uma hora que, porque não dá certo, tem que ir na barra, né, forçando a barra, né? E a gente mudar o nosso pensamento, mudar o sentimento em relação às pessoas, esse sentimento novo que a gente transborda faz o pessoal em volta perceber, né? E na hora, né, a atitude que era de resistência, não estou ligando aí, né? Isso aflora para fora. Em especial no momento de crise, né, que é aí que as pessoas veem que a gente incondicionalmente está lá e está ajudando, né? Então é nessa hora que aparece revela, né, o sentimento das pessoas, né? Olha, desculpa trazer esses pontos negativos hoje, mas realmente sobre o Ikigai, né? Essa palavra realmente é muito forte. E eu vou considerar um terceiro tema aqui que será fazer o bem para o outro, né? Sim, sim. Olha, como me fez bem essa semana. Eu cheguei aqui segunda-feira super sorridente, todos aqui chegaram sorridentes, assim como se fosse uma missão cumprida. Não é que a gente vai resolver tudo, mas pelo menos nessa hora, nesse minuto, o sorriso que a gente vê das pessoas, meu, não tem preço. E o Ikigai, isso vai fazer demais, né, Michael? Isso. Fazer demais o grupo ficar mais unido.
Isso que é importantíssimo. Vai, Então, vai mesmo. nesses momentos, né? Nesses momentos, a gente não se pergunta por quê. Se a gente começa a se perguntar por quê, a gente se lamenta. A gente, pô, mas por que comigo? Ah, por que de novo? Poxa, já não Por- basta terremoto e enchente, agora vulcão. Poxa, mas por que isso? Ô Deus, caramba, já começa a se Odiador, lamentar. odiador. Sim, se perguntar para quê? Para que estão passando por isso? Para ficar todo mundo mais Volta no unido, tempo aí. para fazer as Cara, pessoas entenderem o quanto que é importante uma ajudar as outras, para ver o quanto que sim. as pessoas se unindo são mais fortes, para mostrar uma série de coisas, ensinar um monte de coisa para a gente. E aí vou dar um spoiler aí, ó, não é que o Michael é pé frio, não, mas ele estava lá no tsunami, lá no Japão, ele estava na Tailândia, teve tragédia lá também. Então, ele está se conectando com o propósito de vida, de ajudar um monte de gente, e isso que é legal. E então, pergunta para quê? Para que passa por você? Porque por você é que tem que passar mesmo, é assim que é. E eu vou lembrando aqui que no próximo sábado, no dia 18, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas precisa estar inscrito, então eu estou colocando mais uma vez para todo mundo aí o link de inscrição já está aí no chat para vocês. Faz a inscrição, e-mail, nome, telefone, é rapidinho. Vai estar todo mundo inscrito e a gente vai passar o próximo sábado das 9 às 18, fazendo com vocês 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é um gostinho aí, que é uma amostra de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Tá certo? Então, eu sei que a maioria já está inscrito, então, além de estar inscrito, manda para os amigos, manda para os parentes, espalha para todo mundo, que eu tenho certeza que isso vai impactar um monte de gente, vai ajudar a gente a realizar o nosso propósito de impactar um monte de pessoas aí, isso que faz da gente muito feliz. Então vamos lá, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal briga comigo. O Adriano aqui, Buscar a Felicidade, um filme que retrata muito bem isso, é A Procura da Felicidade. É muito legal. Retrata muito a resiliência, o foco e ter propósito. É isso mesmo, Adriano. Muito bacana esse filme. O Edmar aqui, ó. Com certeza, André, sempre buscando o nosso objetivo e, claro, ter em mente um alvo. E desde já parabenizo a iniciativa de vocês por nos alimentar de conhecimento. Gratidão, Edmar. Nosso propósito, a gente que fica agradecido. O Adriano colocando aqui também. Não somos donos de nada, somos só administradores e devemos pensar nas novas gerações, deixando um legado, uma boa administração. Muito bem, muito legal esse paralelo, muito legal mesmo, porque no final da conta a gente vai embora e tudo fica para cá. É isso mesmo. O Pedro aqui, acho que poucos seres no início da carreira têm o conhecimento emocional para saber diferenciar o problema profissional da vida doméstica. Também já perdi muitos momentos familiares importantes priorizando a empresa. Isso é um fato, todo mundo já passou por isso, quem, né, se dedica um pouco mais firme aí para a empresa acaba passando por isso, mas a gente poder chegar no equilíbrio dessas duas coisas é sempre importante. Muitas vezes no início da carreira a gente não É, tem a maturidade de ter esse equilíbrio, mas com o passar do tempo a gente começa a saber tocar a bola melhor, e distribuir melhor as tarefas, as atividades, e aí sim vai gerando mais tempo para todo mundo, não só para a gente, mas para todo mundo passar mais tranquilo a todas as atividades que a gente tem, tá certo? então, a Valeu. questão lá do Kikikan, que eu falo bastante, é a gente tem que se fortalecer antes da crise. Então, a gente não acredita, né, dos conselhos que o pessoal dá para a gente, né, que ó, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Você procura não escutar quando é jovem, procura não se desenvolver, né, procurar entender onde você precisa se desenvolver. Portanto, você cuida só de uma coisa e tem 10 coisas para cuidar, né? Então, nesse processo que você cuida só de uma coisa e não cuida de tudo que precisa cuidar, parece que está sobrando tempo. Então, você podia estar fazendo 5 coisas, faz uma só. Mas a hora que precisar das outras 4, você vai passar apuro, né? Vai virar, que eu chamo de incêndio. E quando você tem que resolver as coisas no incêndio, é muito mais complicado, né? Por isso que tem que ter esse senso de vai ter crise e me fortaleço antes. E se eu me fortalecer antes, sobra recursos, consigo, né, ter sobra de recursos ao ponto de poder ajudar, passar a crise, poder, né, fazer esse equilíbrio família e empresa, né,
porque tem problemas para resolver em casa, tem problemas para resolver na empresa também. Se você começa a ser eficiente em resolver problemas, os dois lados, né, a pressão, né, as crises diminuem, né? Esse processo que é importantíssimo. Por favor, Borgo, continua com o chat. O chat por aqui, o pessoal tá meio devagar. Gente, vamos interagir aí. Tá joia. Vamos lá. Tá bom. Eduardo, Oi, posso fazer um comentário? À vontade, Michael. Teve uma situação também, em 2008, foi a primeira vez que eu fui para o Japão trabalhar, né? Fiquei até 2010 para 2011, mais ou menos. Eu tenho o olho puxado, mas eu não sou japonês, eu sou um brasileiro, sou descendente, né? Então, o japonês que eu aprendi foi antes da guerra. Então, um japonês muito básico. Cara, cheguei lá sem saber falar praticamente nada, né? Além do meu trabalho, além das assignações que eu tinha lá, eu tinha que aprender o japonês. Por quê? O computador era em japonês, não existia Google, iPhone, muito menos. Existia tradutores, né, dicionário. O que eu fazia? Começava a pegar um post-it, começava a escrever as coisas para ver como é que manda um e-mail, como é que anexa um arquivo, como é que escreve a palavra tal, 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 né? Quer dizer, tudo depende da gente, como a gente considera os desafios, né? Às vezes, você tem que ser melhor que os outros para se sobressair e fazer as coisas, né? E assim mesmo, você não pode ser negativo, né? Falar, pô, tô aqui no país, ninguém me ensina japonês, ninguém me ensina como mandar um arquivo. Cara, eu aceitei, né? Tinha que fazer as coisas. E olha que mais cruel, né? Tinha minha família também, que foi para lá sem saber falar quase nada, né? Até o supermercado é complicado, né, Michael? Porra, cara. A primeira vez que a gente foi comprar arroz lá, a gente não sabia, a gente foi no supermercado mais caro que tinha lá em Tóquio. Pagamos $100, 5 quilos de arroz. Sal, cara, como é que era sal? Passava o dedo ali no pacotinho para ver se era sal. Tem bastante história de brasileiro que está no Japão que pensa que está comprando sardinha, né? Mas está comprando comida para gato. Está comprando comida para gato, porque é um enlatado, você não sabe se é para humano, para gato, para cachorro, né? Não, mas eu tenho colegas falando que eles comem também porque é gostoso. Não é ruim não, viu? Entendi. Eu não quero experimentar, mas não sei se é bom ou não. Legal. Mas esse processo da gente sair do nosso conforto, né, e ter que aprender, né, até forçado, aprender a toque de caixa, faz a gente começar a perceber o quanto que a gente se acomoda no nosso ambiente, que está tudo sob controle, né? Sim. E esse processo também de viver o expatriamento, também eu acho que o legal do expatriamento é você ver a vida de outro país que é muito diferente do nosso, né? Que a gente tende a, no começo, ficar criticando. Que coisa esquisita que eles fazem aqui, que coisa estranha, né? E às vezes é só da nossa cabeça, que a gente deixa de aprender algumas coisas porque está só tentando criticar, né? Então, depois de um tempo, você começa a aprender a usufruir daquele modo de vida e começa a entender, né, e começa a absorver essas novidades, né, as coisas boas que servem para a gente. Outro dia fizeram uma pergunta para mim, né, perguntando, mudando de país, conhecendo outros países, o que mais te mudou, o que mais você aprendeu, né? Obviamente cultura, né, línguas, isso é básico, né? Mas a versatilidade ou a velocidade que você tem para se adaptar ao meio, né? Então, Tailândia eu tive só 6 meses, mas foram muito intensos, né? Em 6 meses eu já tinha que dar resultado. Então, imagina, aprender a cultura, aprender a língua, entender o que eles estão falando. Cara, eu chegava 1 hora antes da fábrica, do pessoal da fábrica. A fábrica lá começava às 8, 7 horas eu estava lá. Porque eu tinha que traduzir o que estava escrito, né, na agenda da reunião. E o que eu tinha que falar, como que eu ia falar, né? Então, lá também não tinha tradutor, tive que me virar. Então, isso te ensina muita coisa, eu acho. E uma coisa que eu acho que eu aprendi nesse processo, primeiro é a atitude, né? Eu tô aqui para aprender, eu me desafio, tô lutando lá, né?
Mas uma coisa que é interessante, Michael, acho que você deve concordar comigo. Na nossa vida, a gente sofre talvez 20 coisas e tem uma coisa que dá certo que traz felicidade para a gente. Hoje, quando você para e faz um balanço, o que que você lembra, Marco? Das coisas, lembranças boas ou das lembranças ruins? Cara, lembranças ruins, eu acho que eu posso fazer até um dicionário, em qualquer língua, tailandês, inglês, japonês, como vocês Isso. quiserem, cara. Mas as coisas boas, né, cara? O que que eu posso dizer? Eu pensava muito assim, trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar minha família. Esse era o meu objetivo, trazer educação para ela, para as minhas filhas, né? É, eu não sei se é bom, se é positivo ou não, mas para mim foi muito positivo, né? Tudo que eu falei para vocês agora, né? Japão, sofri, não sabia nada. Mas imagina as minhas filhas, cara. Elas foram para o Japão sem saber falar japonês, cara. Quem eu podia ajudar ela a traduzir ou a entender? Chegou lá na escola, se virou, começou a aprender, começou a dar risada, começou a falar. Depois, voltou ao Brasil, depois Japão de novo, depois México e agora Estados Unidos. Quer dizer, eu fiz um currículo dela, cara, foram mais de 8 escolas, talvez 11 escolas em menos de 10 anos, né? O que eu poderia dizer? Multiculturalidade, consegui trazer sim. Eu acho que essa é uma felicidade para mim plena, né? É uma educação de multiculturalidade. Globalização, eu acho que já acabou. É uma tendência agora a multiculturalidade. Porque Uhum. quando você entrevista alguém, você não vai perguntar se só fala inglês, né? Inglês já tem que estar lá no básico, senão nem passa na entrevista, em alguns casos, né? E outra versatilidade de se adaptar. Segundo, uma crença, né, que durante o curso realmente me chocou e ainda me choca. Dinheiro, né? Economia. Será que vale? Será que é isso mesmo, felicidade? Não sei, mas traz. Traz. Para isso, para trazer essa felicidade, claro, você tem que trabalhar, você tem que objetivar, você tem que, né, ir atrás. E nunca olhar para trás e falar, putz, eu não consegui fazer isso. Se Uhum. não conseguir, você tem que se adaptar e conseguir fazer Viu, em menor Michael? tempo. A questão do dinheiro é que a gente, pelo menos a cultura nossa, né, latina do Brasil, dinheiro é sujo. Mas dinheiro é a gente ter dignidade de ter o pão nosso de cada dia na mesa, né? Poder mandar os filhos para a escola, tudo isso aí também é necessário. O que nós estamos falando é não jogue isso aí fora. Você, além de ter que ter essa dignidade, também tem que começar a fazer o que gosta, usar as suas habilidades, né? E ainda fazer o que o mundo precisa. Daí você fica muito mais, trabalha com mais prazer e ainda está gerando, né, a, a satisfação, o bem para o em Sim, volta, né? E lógico que isso aí volta como satisfação pessoal através do salário emocional, do pessoal então, reconhecer o nosso esforço, etc. Né? o que que aconteceu essa semana que passou, né? Foi É. intenso, né? Teve a enchente, nossos funcionários perderam as casas. Cara, eu chorei, eu comecei a andar lá, eu juro mesmo, estava chorando. E imagina você perder a sua casa, cara, perder tudo, tudo, e você não ter onde morar, não ter o que comer amanhã. Olha a situação, né? Então, por que que eu falo dinheiro, né? Por que que eu falo essa parte? A gente tem uma fábrica aqui, numa cidade chamada Tula, são 30 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Quantos funcionários eu tenho aqui, né? Que seja 1%, 0,5% da economia que ajude. Ela gira, né? Eu estou girando, cuidando de famílias. Tem crianças indo para a escola, Você tem né? muita responsabilidade social, né, Michael? Então, sim. E aí, adicionando um pouquinho, né? Teve essa situação total de crise. Realmente foi uma crise muito feia, né? Caótico, né? Caótica, onde o exército mexicano está ajudando, as empresas estão ajudando. E nós aqui, como empresa, estamos ajudando. Cara, meu presidente me ligou, ele falou, eu te dou apoio incondicional. Tudo que você precisar, faça. Cara, eu larguei o lápis, eu fui no supermercado comprar todas as águas que tinham lá, cara. Eu cheguei com uma equipe lá, eu falei pro cara do Walmart, era Walmart, né? Meu, me dá todas as suas águas. O cara não entendeu. Eu falei, eu quero aquela prateleira inteira. O cara também não entendeu.
E aí eu falei, meu, eu quero tudo. Na terceira vez ele começou a entender, mas ele queria saber por quê. E aí eu fui explicar e tudo mais, né? Eles até ajudaram com algumas doações. Mas o bem, né, que a gente recebe, que é o fator econômico, né, que a gente ajuda famílias, a gente ajuda a cidade, né? Por mais que a empresa só busque resultado, busque lucro, né? Às vezes a gente esquece o básico, né, o mais importante. Na empresa a gente tem uma diretriz, né, que é ajudar a sociedade, ajudar a comunidade onde você está. Esse foi um exemplo clássico, né? E eu ainda acredito muito que essa cidade ela vai voltar, ela vai ter força, ela vai estar com muito mais união, assim como a nossa fábrica que está hoje. Só para o pessoal entender, Michael, a maioria das corporações japonesas, dentro dos principais valores que ela tem, quando ela vai para o exterior, né, não importa que país está, no próprio país ou para outro lugar, um dos pontos que está lá no topo da lista é contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Sempre tem isso. Sim, tem pergunta aqui, ó, tem pergunta. O Edmar colocando aqui, queria saber qual o país que o Michael mais se identificou com o seu trabalho e se você conseguiu colocar em prática o que você realmente queria. As dificuldades culturais, acho que é relativa a isso a pergunta. Bom, vou falar por resultado profissional e pessoal, vou dividir em dois, né? Pessoal, aqui no México, não dá para negar. Eu estou conseguindo realizar o meu sonho, que quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ir para Paulista, andar de terno, gravata, tá bem vestido, né? E ser um executivo, né? Tudo bem, essa parte do terno a gente esquece. Hoje eu estou bem aqui. Eu diria que eu estou como um executivo, né? Que cuida de operação, de vendas, de lucratividade, mas também que estou aprendendo agora a cuidar de pessoas. Eu cuidava só de vendas, mas agora, até mesmo no curso, eu aprendi a palavra Gemba, né? Dentro da fábrica. Eu estou começando a entender um pouco de operação. Tá onde o processo acontece, né, o Gemba, né? Não, vendas é fácil, né? Você vai com o cliente, vai lá, almoça, janta, come do bom e melhor. Eu estou até gordinho, né? Isso não tem jeito. Mas por detrás de toda a venda, você tem uma operação gigantesca. É incrível, né? Você esquece disso aí. Eu estou falando de investimento de milhões de dólares, né? Então, esses são fatores. Então, a pergunta, primeiro, pessoal, claro, estou bem realizado, profissional bem realizado. A mistura delas, o que é? O que eu vinha buscar? Felicidade para minha família. Hoje eu tenho uma filha estudando nos Estados Unidos, está super bem. Por mais que ela não continue trabalhando, né? Que ela volte ao Brasil, ela queira construir uma família. Perfeito, ótimo. Ela já tem o caminho dela. Os passos foram dados, né? A minha menorzinha, hoje, ela está com 10 anos. Né? Ela teve experiência no Japão, foi educada lá, mas em casa a gente fala em português. Né? Então, já tem duas línguas. E agora está começando a arranhar o espanhol. De novo, vem o tema de multiculturalidade, né? Uma educação multicultural. Então, sei lá, próximo país, sei lá para onde eu for, Turquia, Rússia, ela vai aprender outra língua, ela vai estar se adaptando. Então, é uma mistura, eu acho. Profissional com pessoal, tudo depende de você. Né? Quando eu estava no Brasil também, né? Eu estava trabalhando em uma operação no centro de serviço, as soluções dos Minas, né? Tinha dia da família. Cara, eu levava as minhas filhas lá, elas usavam um capacetezinho lá para conhecer a operação. Meu, era uma satisfação tão boa de ver o que você faz, ver o que você trabalha. Então, era uma mistura, né? Profissional e pessoal. Né? Então, que país? Eu acho que México. É uma mistura de cultura latina, eu trabalho com cultura japonesa, então eu tenho que fazer uma fusão de culturas. E aí é o meu maior desafio. Qual delas é mais importante? Então, tudo depende. Eu tenho que me adaptar. E paradigmaticamente, teoricamente, latino e japonês é o oposto, mas funciona também, né? Trabalhar com as pessoas, né? Desde que a gente entenda o sentimento das pessoas, né, Marco? O mais legal para fazer funcionar, eu acho que estou num país latino, já entendendo um pouco da cultura japonesa, né? Eu diria que é fusão.
isso não tem preço. Pode trazer qualquer estrangeiro para cá, é diferente. Aqui é muito envolvido a coração, e em alguns países é muito envolvido a razão. Então, aqui tem um filme, Viva a Vida, acho que em português, a gente chama de Coco, aqui, é da Disney, que fala sobre, eu não sei como é que chama, acho que é Viva a Vida. Fala muito sobre a família, né? Então, hoje eu sei que grande parte dos meus funcionários vivem com seus avós, vivem com uma vilazinha que, né, tem tios, primos. Então, hoje eu dou valor muito a isso aqui. Eu comecei a entender muito esse valor. Então, teve uma das aulas que a gente teve de management, né, que o Eduardo me aconselhou, poxa, por que você não faz um vídeo, né? Um vídeo para as famílias. Porque como hoje tem Covid e o pessoal não pode ir para a fábrica visitar, cada um mostrar onde trabalha em vídeo, né? É isso, né? Exato, exato. E aí, 2 ou 3 funcionários, a gente pegou o vídeo e mandou para as famílias, né? A gente fez um teste. Depois, claro, cada um fez o seu, né? Cara, teve um que chegou para mim e falou: Nossa, minha esposa fez meu café da manhã. Nossa, meu filho chegou, pai, volta com segurança, hein? Cuidado, usa máscara. Quer dizer, são coisas que a gente não tinha, né? É uma quebra de paradigma, ou quebra de barreiras que a gente tem aqui, ou que existia, pelo menos, e deixou de existir. Ou está diminuindo, pelo menos, né? Foi uma coisa legal. Foi através de entender melhor o sentimento das pessoas e interagir com as pessoas, foi criando os vínculos de união, né? Sim, sim. Isso em 2019, 19, antes da Covid, né? Fim do ano. Foi decisão minha também, a pedido para o meu presidente, uma aprovação. A gente fez o Dia da Família aqui. Cara, que loucura. Eu mexo com aço, hein? É perigoso, hein? Claro, a gente deixou só alguns lugares para poder andar. Mas chegavam os meninos, né? Olhava para mim e fala: Nossa, você é chefe do meu pai? Aí eu não sei se a pergunta era positiva ou negativa, né? Negativa. De certa forma, eu falo: Não, vem aqui conhecer, né? Para mudar de assunto. Mas foi legal, foi super legal. Né? Então, eu acho que o fator humano, né, a psicologia é muito importante. E às vezes você mesmo tem que mudar. Você está correndo tanto com a sua vida que você acaba esquecendo isso aí, né? E esse que é o grande ponto, né? Na hora que a gente percebe, olha para dentro da gente, e a gente percebe que a mudança tem que ser aqui dentro, não lá fora. A gente já está estourando o tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Adriano para a gente poder fechar, que é como que foi o início da sua trajetória profissional, Michael? Fala aí. Cara, foi difícil, hein? Bom, não é para ninguém dar risada, mas eu fui um bom vivan. Eu comecei a faculdade, né, levei 9 anos para me formar. E acho que o André sabe, eu estudei na FEI. Então, tem uma teoria lá que é fácil entrar, mas difícil sair. Claro, tudo depende. E realmente hoje, né, graças à minha esposa, né, de novo, o comentário que ela fez, né, nossa filha está com 3 anos, o que a gente vai fazer? E agora, né? Cara, foi aí que eu comecei a correr atrás. Meu primeiro emprego foi como trainee de uma empresa de construção civil. Me mandaram para uma obra que era uma construção de barragem. Cara, que loucura. Eu tive que dormir com o pessoal da operação lá. Quando a gente comia salada, tinha uns bichinhos assim, né? Aí o pessoal falava, puta, cara, que bom. Vamos aproveitar como é que tem proteína. Era desse jeito. E eu, juro por Deus, eu fiquei 2 dias sem comer, porque não tive coragem de comer. Mas, assim, entender, né? A realidade é diferente, né? O cara que foi, assim, teve uma vida boa, depois você vê, cai na realidade é outra, né? Então, hoje eu respeito muito aqueles que batalharam, que começam do zero, né? Comecei com 28 anos, né? Hoje eu tenho 42. Então, oficialmente, a primeira empresa foi a empresa japonesa, né? A Metal One, que é a Mitsubishi, né? Quando eu fui fazer a entrevista, você vê um letreiro, né? Mitsubishi. Puta, legal, vou entrar aqui, né? Fiz as entrevistas, passei. Assistente de 1 a 7, né? O mais baixo era o 7. Tudo bem, entrei como 7.
Quando eu recebi meu cartão, eu recebi como Metal One, a empresa onde eu estou. Falei, caramba, será que eu entrei na empresa errada, sem documento errado? Porque a gente está toda... Não era Mitsubishi? Não é? Eu errei. Mas não, a empresa era nova, era uma fusão com uma outra corporação japonesa, né? Começou aí, começou no Brasil. Eu estava mexendo com trading, importação e exportação. E eu formado em engenharia mecatrônica, nada a ver. Mal falava direito japonês, muito menos inglês. Foi a partir daí que eu comecei a ter que aprender, não só inglês, ter que aprender o japonês e entender um pouquinho mais espanhol. Mas até hoje eu não falo nada espanhol. Michael, uma coisa que é importante nós temos várias formações, engenheiro de produção, mecânico, naval, metalúrgico, outras profissões, né? Mas o que a gente demora para entender na nossa vida é a vida inteira, não importa em que profissão, nós temos que trabalhar para resolver problemas. O que é um problema? Do nível que eu estou, eu preciso todo dia buscar algo um pouco melhor. Né? Ou a operação que deveria estar funcionando de tal jeito não está funcionando. Então eu tenho o tempo todo que resolver problemas. Ou seja, desde pensar em como eu desenvolvo as pessoas, que eu vou vender, como é que eu vou fabricar, né? Como é que eu vou dar pós-vendas disso, né? Não importa que tipo de empresa o processo que todo mundo vai viver é o processo de onde eu estou, para onde eu quero ir, como é que eu faço para chegar lá, ou seja, eu vou passar a vida inteira, né, trabalhando, melhorando processos e etc., que significa resolvendo problemas. Não importa em que língua, em que país, em que tipo de processo, que tipo de empresa. A vida inteira nós temos que entender que é um processo gigantesco de resolver problemas, fazendo uma gestão eficiente, né, e conhecendo técnicas que ajudam esse processo a ser melhor. Quem consegue fazer isso bem, prospera. Quem não entende que para isso acontecer depende das pessoas, vai ter mais dificuldade para prosperar, para progredir. Né? Mas, Eduardo, olha só, a minha primeira expatriação foi como, teoricamente, um trainee, né, para o Japão. Depois acabou virando trabalho, porque eles viram que era necessário. Mas depois de muitos anos eu descobri por que me mandaram para lá. Né? No Brasil a gente ia começar a fazer muito investimento. Uma delas, claro, foi a Uzi Minas, muito forte o investimento lá. Né? Então eles precisavam de um cara que aprendesse as coisas no Japão e voltasse para trazer as coisas. Né? Mal eu sabia, né? Também não tinha muito conhecimento, né? Aprendi, voltei ao Brasil pensando que podia fazer as coisas, né? Então, o que você falou agora, né? A gente é contratado para resolver problemas. Às vezes que eu fui transferido para a Tailândia, ou mesmo voltando ao Brasil, eu fui para algumas subsidiárias, e agora aqui no México, antes de sair do serviço anterior, olha, esse tapinha nas costas, eu vou te falar, viu? Dá medo. Quando o cara dá tapinha na costa, vem cá, vamos conversar um pouquinho? Eles me explicam, olha, tem uma situação lá, você tem que me ajudar a resolver. Né? Mas a questão do medo, Michael, o medo vai ter sempre, mas a gente tem que ter coragem, né? Enche o peito, trava o peito e vai para frente. Não tem outra alternativa. Né? Olha, de tudo, a palavra coragem é super importante para mim. Né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, muito orgulho de ser brasileiro. A gente usava muito a palavra ser safo, né? Ou ter a flexibilidade. O brasileiro tem a ginga. Realmente, eu sinto isso. Né? O meu orgulho de ser brasileiro é por isso. A gente tem a flexibilidade, a maleabilidade de tentar resolver as coisas. Né? E não é fácil, eu acho. Todo mundo tem essa dificuldade, tem esses problemas, mas quando você quebra, né? Não sei se a palavra agora aqui está certa, a crença limitante de que não consegue fazer as coisas, ao contrário, buscar como fazer, fica fácil, torna-se muito fácil as coisas. E outro que ajuda muito é o propósito. Entendi, Borgo, entendi. Chega! 10:10 já, cara. Perdi o tempo.
Tem que passar Desculpa, voando, né? gente, o papo tá maravilhoso, o papo tá uma delícia. Se a gente deixar aqui, vai 2 horas de live, não tenho dúvida disso. Papo muito bacana, uma delícia, mas a gente precisa encerrar, não tem jeito. Então, Michael, por gentileza, suas considerações finais. Olha, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho muitos colegas aqui do curso também que estão assistindo, obrigado. Amanhã acho que tem a live do Pancielli, né? Eu vou participar. Opa, Esse é um com cara certeza. fenomenal, viu? É o cara que está Gratidão, Pancielli. trazendo muita coisa para o Brasil e realmente tenho orgulho, né, de ouvir quando ele fala, né? Estamos trazendo muitas coisas aqui para o Brasil, né? Então, se todos puderem, participem, que é muito, muito legal conversar com ele. Tenho colegas aqui de infância também, né, que estão participando. Minha filha, que orgulho, né? Muito obrigado por participar aqui. E a todos também que estão participando. Eu acho que desafio todo mundo tem na vida. Agora, cabe cada um, né, ver como vai resolver, ou mesmo quebrar, né, esses paradigmas que a nossa vida vai transmitindo ou passando, né? Às vezes você olha para trás e fala, poxa, o que eu fiz da vida, né? E agora? O que eu vou fazer agora? Chega uma fase, realmente, eu não sei se é a fase dos 40 ou 50, mas você tem isso aí. Mas é cada um. A gente tem que viver o momento, ser feliz e descobrir qual que é a sua própria felicidade. Tá? Obrigado. Maravilha. Gratidão, gratidão, Michael. Gratidão, E já Michael. aproveitando, já que o Michael falou, amanhã, mesmo horário, mesmo link, a gente vai estar aqui recebendo o Sérgio Pansieri, que trabalha na Rumo. Rumo é uma empresa de logística, né? Logística focada demais aí na parte de trem, né? De ferrovia, e que está realmente mudando o modal do Brasil, mudando esse modal que hoje praticamente só ferroviário para um modal só rodoviário para o modal ferroviário e está fazendo isso com maestria, está cortando esse país de norte a sul aí com ferrovias e está realmente fazendo grande diferença. Então amanhã não perde, que vai ser sensacional essa live. Yoshida, por gentileza, Bom, considerações finais, vai lá. primeiramente, gratidão, Michael, por trazer suas experiências vividas. O tempo acaba ficando curto, né? Mas é um grande prazer ter você aqui, a todos que participaram hoje também. E Sabe que é a segunda vez que eu estou fazendo live, então, para quem tem vergonha, gente, não tenha medo não, viu? vai com frio na barriga mesmo, né, Michael? Olha, desculpa interromper. Sim, sim. Mas a lógica, pessoal, é coragem, serenidade e sabedoria, né? Se a gente deixar, né, ficar angustiado e sofrer, sofre antes, durante e depois. A gente pode sofrer nenhuma vez. Depende de como está o nosso mindset. Mas, importantíssimo, né? A gente está falando em propósito. Propósito significa que você tem um sonho, né? E esclarecer qual é o seu sonho e buscar, né, realizá-lo é um processo que depende, né, desse processo mental, de coragem, serenidade e sabedoria, né? Autoconhecimento ajuda, conhecimento técnico ajuda e conhecimento de organização e gestão também ajuda, porque a vida é um grande processo de resolver problemas a vida inteira. E todo esse processo de aprendizado, conhecimento, eu chamo de que nós estamos brilhando durante esse processo, né? Nós estamos, enquanto vivendo e fazendo o nosso dia a dia, buscando os nossos sonhos, nós estamos brilhando, ou seja, nós estamos sempre, né, trazendo valores e conhecimentos. E esses conhecimentos e valores têm que ter significado. Para mim, o significado hoje, né, é que durante a minha jornada eu capto o máximo que puder e durante a minha jornada eu também transmito, né, e brilho o máximo que puder. Nesse processo eu estou preservando e valorizando o conhecimento que tem até hoje, ajudando a passar esse brilho para a próxima geração. E essa próxima geração, através de ser inspirado, né, por isso que nós estamos fazendo hoje, vai poder brilhar mais que a nossa geração. Então, isso se tornou, demorou para eu entender também isso, né? No começo era arrogância, vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos, não sei o quê, mas a partir do momento que você sabe que
o que as pessoas sabem tem que ser muito bem preservado, tem que ser bem transmitido, e passa a ter esse propósito de vida, tem que todo dia se reinventar, criar, facilitar o entendimento, etc. E isso aí, graças a Deus, temos certeza, né, Borgomoni, que estamos atingindo esse propósito nosso de facilitar, né, que esse brilho chegue mais fácil para as pessoas. E também contamos com todos, né, que entendam, né, o que nós estamos falando agora, que nos ajudem nesse processo, né, de levar esse brilho para mais pessoas. Né? Gratidão a todos, pessoal. Gratidão, Yoshida, gratidão, Michael, gratidão por estar junto com a gente aqui nessa caminhada, nessa jornada, e gratidão a cada um de vocês que estão aqui despendendo, colocando o tempo de vocês para tentar ganhar um pouco mais de conhecimento, para, né, galgar um pouco mais no conhecimento, tá podendo colocando o tempo livre, né, depois de trabalhar, depois de passar o dia inteiro de trabalho. Parabéns a todos. E estar dividindo o tempo com a gente. É uma gratidão gigantesca, nossa imensa gratidão a cada um de vocês, pessoas de verdade, pessoas especiais, diferentes de boa parte, infelizmente ainda diferente de boa parte da nossa população, porque vocês estão se transformando, vocês estão fazendo por se transformar. E quem se transforma tem ação, impacta as pessoas, consegue fazer diferente, consegue mudar, e mudando a gente transforma, e transformar é o que a gente precisa fazer para poder transformar o lugar que a gente trabalha, transformar o lugar que a gente vive, transformar o mundo que a gente quiser, mas principalmente entregar para a próxima geração um mundo muito melhor para viver. Viver feliz, né, Borgo? Viver feliz. Muito melhor para viver, muito mais seguro, muito mais feliz de se viver, e por isso a nossa imensa gratidão. Então, a partir de agora, todos vocês com os microfones abertos, porque o nosso aplauso é para vocês. Amanhã gratidão. Volta aqui. Gratidão, Michael. Gratidão, valeu. Até amanhã. Gratidão. Boa noite, gratidão. Mais.